Na gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É com grande satisfação que mais uma vez vos falo através deste canal que Deus tem provido para nós. Que as ricas bênçãos de Deus possam enriquecer seus corações. Os vossos corações possam ser abençoados, edificados em Cristo Jesus. Em São Marcos, capítulo 16, está escrito assim, eu creio que é o versículo 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinha visto já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém? São estas as palavras do Senhor Jesus Cristo após a sua ressurreição. Então, nesta grande era em que vivemos, porque nós vivemos em uma grande era, a era de Laodiceia, parece que, de algum modo, temos nos afastado disto. Mas eu li para vocês da eterna palavra de Deus. São Marcos capítulo 16. Foi a última comissão que o Senhor Jesus Cristo deu aos seus apóstolos. E ele disse, Jesus Cristo, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra nunca passará ou falhará. Então, a palavra de Deus são palavras eternas, que não falha e jamais falhará. Então, se é a palavra eterna de Deus, isso é parte dela. E a parte que eu li para vocês nesta manhã são as últimas palavras que saíram dos lábios do nosso amado Salvador. Foi aquela palavra final para a sua igreja, universalmente falando, mundialmente falando. Depois dele ter dado a eles instruções sobre muitas coisas. Porque Jesus Cristo, quando ressuscitou, ele ainda ficou aqui na terra por espaço de 40 dias, na sua forma humana, mas no seu corpo já glorificado. Porque Jesus Cristo está conosco, mas na forma espiritual. A Bíblia nos mostra que o Senhor é espírito. Nós não conhecemos mais o Senhor segundo a carne, mas segundo o espírito. E se você observar no relato, ele diz: estes sinais seguirão aqueles que crerem. Aqueles que de fato crerem
de coração, não aqueles que diz que crerem. Porque quando nós cremos nas palavras de Deus, nas promessas infalíveis de Deus, nós praticamos, obedecemos, quando nós temos de fato uma obediência que vem da alma, crendo em toda a palavra de Deus. Muitas vezes nós tentamos transformar aquilo em um sinal, mas não está no singular. Observe que está escrito no plural. Estes sinais seguirão aqueles que crerem. E no melhor do meu conhecimento, desde que aquela comissão foi dada, através de cada era, eles tiveram porções destes sinais que os seguiram. Então, é a palavra de Deus que está prometida para nós em todas as eras. Mas muitos hoje têm se apostatado do original. Agora, a Bíblia é um livro oriental. Ela não é um livro ocidental. Mas nós somos um povo ocidental com ideias ocidentais, civilização ocidental. E a Bíblia se torna um livro novo quando você a toma à luz dos costumes orientais. Eles nunca mudam. Eles são exatamente os mesmos. Agora, quando o Espírito Santo foi dado em poucos dias, 40 dias após essa comissão, pois lhe foi ordenado pelo Senhor para não pregar ou fazer qualquer coisa até que primeiro fosse revestido do poder do alto. E eu penso que aquilo é suficiente para nos reprovar hoje por nossa comissão. É porque não temos esperado pela comissão de Deus. Temos ido à escola e aprendido teologia. Tudo bem com isso. Mas a teologia em si não produz o que Cristo disse que isto produziria. Até mesmo o ensinamento da palavra, colocado exatamente em ordem, não produzirá estes sinais. Até mesmo a palavra colocada exatamente em ordem não vai produzir estes sinais prometidos na palavra de Deus. Porque se necessita da unção do Espírito Santo, se necessita do poder vivificador, do poder do Espírito Santo que opera, que faz com que a palavra de Deus se torne operante, penetrante. Se necessita, carece desta unção. Todos nós somos carentes desta unção do Espírito Santo, deste poder que unge os nossos corações. Necessitamos. Isto é graça. Isto é misericórdia. Então não importa se vocês, fazendeiros, se você já teve um bom trigo, até aquele trigo cair no chão e perecer ali, ele nunca produzirá uma nova vida. E é assim, é com o crente. Não importa quão bem ele seja instruído. É assim com cada crente. Não importa o quanto você é bem instruído, intelectual, até que ele possa morrer em suas partes intelectuais. Ele nunca nascerá novamente. É necessário uma morte. A morte do velho homem, da velha mulher. É necessário. Então, como eu gostaria que isto fosse
realizado na vida de cada crente que crê no Evangelho. Isto é real, é verdadeiro. Isto tem que acontecer quando nós de fato cremos na palavra. Se permanecemos na palavra, recebendo a palavra em nossos corações. Então, há muito tempo, o velho cientista costumava dizer: não há nenhum raciocínio na assim chamada palavra de Deus, porque Deus disse em sua palavra, como o homem pensa em seu coração. Está escrito na Bíblia, como o homem pensa em seu coração. E ele disse: não existe nenhuma faculdade mental no coração para poder pensar. Isso, o cientista diz isto, mas isto é um engano. Mas ele quis dizer, não na mente, no coração. Como o homem pensa em seu coração, ele disse: não existe nenhuma faculdade mental no coração para poder pensar. Então ele quis dizer na mente. Não, mas se Deus tivesse dito aquilo, ele teria dito. Como o homem pensa em sua mente, porém Deus não fala com rodeios. Ele disse coração, ele quis dizer coração. Então, há 2 anos lá atrás, quando esse cientista estava dizendo isso, então o que acontece? A ciência médica descobriu no coração humano, a ciência descobriu um pequeno compartimento no coração do homem. O animal não possui, somente os seres humanos. E eles disseram que ali se alojava a alma. Então a palavra de Deus está correta. É a palavra de Deus que é a verdade. O homem pensa em seu coração. O que você pensa em seu coração. E quando ele pensa com a sua mente, ele argumenta. Isso é, a fé intelectual nos leva a ficar arrazoando, conjecturando. E a Bíblia diz: devemos lançar fora os argumentos, as nossas interpretações particulares. Quando se diz respeito à palavra de Deus, tem que lançar fora todo o argumento humano, interpretações particulares. Então, se você está crendo em Cristo no campo do raciocínio, como pode você, alguma vez, tomar a sua palavra quando você tem que lançar aquilo de lado e deixar que a palavra que você tem captada em sua mente desça em seu coração, para se tornar a fé viva? Aí está a fé. Compre-a de mim, ouro provado no fogo. Disse o escritor de Apocalipse, Deus falando através dele. O ouro que foi provado e colocado em teste. Aí está você. Então, nós temos que lançar fora os raciocínios. Se cremos em Deus, devemos nascer de novo. E quando um homem é nascido de novo, a sua natureza torna-se a de seu Pai, Pai Celestial. Deus não tem poderes de argumentos. Ele simplesmente fala e pronto. E nós nos tornamos seus filhos. Não é de se admirar que as pessoas não possam crer no sobrenatural.
Elas não têm nenhuma força com a qual crer. Elas tentam argumentar. Você nunca obterá isto, apenas creia nisto. Deus disse assim. Então está determinado. Creia na palavra de Deus como o profeta Abraão creu. A Bíblia diz que ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo e que Deus era poderoso para cumprir aquilo que prometera. Então, todos os filhos de Abraão que estão de fato em Cristo crerão nas promessas de Deus, como Abraão, que foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então disse Jesus: estes sinais seguirão aqueles que crerem. Agora, nos disseram que aquilo foi somente para os apóstolos. Eles dizem que aquilo foi somente para os apóstolos. Mas isto é engano. Não foi somente para os apóstolos, foi para todos aqueles que creem, para todas as eras. Se foi, então, por que ele disse: ide por todo mundo e cada criatura? Esses sinais deviam ser pregados a cada criatura em todo o mundo. O evangelho nunca alcançou o mundo inteiro. Ou cada criatura, como ministro, assim eu digo, com a face envergonhada, a religião cristã está mais ou menos em quarto lugar. Mais do que que 2/3 de todo o mundo nunca ouviram o nome de Jesus Cristo. 2/3 da terra, o mundo hoje, nunca ouviram aquele bendito nome. Mas Deus está enviando homens, levantando homens que pregam o Evangelho. E hoje o Evangelho está sendo pregado a muitas nações, mas existem muitas pessoas que ainda necessitam ouvir. Então, temos que trabalhar, pregar o Evangelho, até que este Evangelho chegue ao último eleito. Cada pregador do Evangelho tem esta responsabilidade. Não ficar acomodado, não ficar estacionado, mas usar todos os recursos que Deus tem provido para nós. Jesus disse: por todo mundo, ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Agora, para pregar o evangelho, se necessita ser chamados, ser enviados por Deus. Estes sinais seguirão aqueles que crerem. Alguém diz agora: aquilo significa a todo mundo desde então. E eles realmente evangelizaram o mundo então. Bem, se isso é assim, então Jesus disse algo errado em Mateus 24. Quando este evangelho for pregado a todo mundo, então virá o fim. Enquanto este evangelho, estou se referindo ao verdadeiro evangelho. Eu não estou me referindo aos falsos evangelhos, aos sistemas denominacionais. Não é este. Estou me referindo quando este evangelho verdadeiro de Atos dos Apóstolos, este evangelho verdadeiro que pregaram os apóstolos, de Atos capítulo 2. Este é o verdadeiro evangelho. Os atos do Espírito Santo nos apóstolos. Pregaram toda a Bíblia, a palavra de Deus. Não este falso evangelho que pregam o denominacional, os sistemas denominacionais
que pregam apenas parte do Evangelho, o Evangelho distorcidos, interpretados através de mentes fecundadas em seminário, feito pelo homem. Eu estou falando do verdadeiro Evangelho que foi fundado pelo poder do Espírito Santo. Quando este Evangelho for pregado a todo mundo, então virá o fim. Não, contudo, poderíamos admitir que nós apostamos no trabalho. Nós saímos e organizamos igrejas, construímos seminários, educamos as pessoas, fazemos escolas, hospitais, e tudo isto é bom, nada temos contra isto, mas não é isto que Jesus disse. Ele disse, pregai o Evangelho. E o Evangelho não vem somente em palavra, mas através do poder e a manifestação do Espírito Santo. O verdadeiro Evangelho não é só discurso, é poder, é manifestação do Espírito Santo. A Bíblia diz que eles saíram pregando cada palavra e o Senhor as confirmava com os sinais que se seguiram. Em sua era, eles fizeram exatamente o que Jesus disse. E nós nesta era? O que estamos tentando fazer? Observe, o profeta diz, haverá um dia que não será nem dia nem noite, mas será um dia sombrio. Mas ele disse, haverá luz no entardecer, antes da semana terminar, se o Senhor permitir. Eu tenho em meu coração, eu nunca tentei isso, pregar um sermão, quando o Oriente e o Ocidente se encontram. Então, geograficamente, o Sol nasce no Oriente e se põe no Ocidente. A civilização tem viajado com o Sol. As civilizações mais antigas são do Oriente. As mais recentes são do Ocidente. Bem, nós estamos na costa ocidental. O Oriente e o Ocidente têm se encontrado. Nós estamos no final, caminhando para o final de todas as coisas. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Em nome de Jesus Cristo. Amém.